Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou falar sobre filhos, mas de filhos adultos. E quantas vezes muitos filhos ficam presos ainda às neuroses dos pais, da família de origem. Então, pegando aí toda a minha experiência como terapeuta, lidando com isso o tempo todo, todos os dias, e é muito comum, por isso que eu resolvi bater um papo com vocês hoje. Eu vejo assim muita dificuldade em colocar os filhos poderem ter liberdade e colocar energia na família atual ou na sua vida individual. Às vezes ele resolveu ir morar sozinho, e a dificuldade que se tem por carências ainda afetivas em relação aos pais, a família de origem. Muitas vezes, vários pais, por necessidades, de carência, de entulhos emocionais, problemas que vieram lá da infância, por isso sempre falando que a gente não julga nada disso, isso é um detalhe importante, é olhar para isso e compreender. Claro que essas são umas questões deles, que eles trazem. E quantas vezes esses pais, eles cobram dos filhos a necessidade de preencher um vazio que é deles. Ou seja, os filhos agora têm uma função, que é cuidar e preencher o vazio das necessidades dos pais. Se inverte. E muitas vezes é como uma permuta mesmo, Então assim, ok, inclusive tem pais que falam isso, E isso é muito forte, quando fica assim: puxa, olha, eu abri mão de muitas coisas na minha vida para cuidar de você. E olha o que eu fiz por você, eu me sacrifiquei, trabalhei, até tantas horas da noite, tudo para pagar os seus estudos, para te formar, para fazer isso. E agora você precisa cuidar de mim, Agora você tem que ficar aqui, ou você tem que seguir o que eu quero para você. Conhecem casos assim? Gente, isso é muito comum, mas muito. Tá cheio de gente preso nessas neuroses. E aí é interessante que, como a gente vive culturalmente, nos países sul-americanos, a gente tem essa tendência, essa coisa tudo muito grudada, tudo muito simbiótica, muito mimimi. E muitas vezes os filhos, às vezes quando eles têm mais forças e falam: não, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso seguir. E aí é comum virem várias pessoas, principalmente da família, às vezes tios e outros: ah, mas você não pode fazer isso com a sua mãe, com o seu pai, você está abandonando, É um drama, um peso. Ah, porque olha lá como que a sua mãe tá. E faz aquele drama, e a pessoa fica presa, Ela fica numa sinuca ali. Aí vem uma culpa absurda: nossa, eu preciso cuidar dos meus pais, o que eu preciso fazer? Não posso abandoná-los, Estão falando que eu estou abandonando. Aliás, essa é a palavra, Ah, você está abandonando os seus pais. Isso quando os próprios pais não falam isso. Ah, você está nos abandonando. Ou quando os pais, eles montam aquela casa linda e maravilhosa, que tem tudo para todos os filhos, e agora os filhos não podem mais sair de lá. Ou, se sair, tem que continuar indo lá todo final de semana, ou todo final de semana. Ainda alguns casos, tem casos todos os dias tem que ir lá, e tem que visitar, e tem que almoçar, e tem que frequentar. Mas olha que casa linda e maravilhosa que fizemos para vocês têm que ficar aqui. Ou seja, aprisionam, É o que eu costumo chamar de gaiola de ouro. Monta uma gaiola e agora ninguém pode sair. Não podem ter asas para voar. Voltando na questão do abandono, tem algo muito interessante, porque não existe abandono nenhum aí, até porque abandono não se abandona adultos, Situações especiais, os pais estarem doentes, limitados, ok, você não vai deixá-los naquelas condições. Claro que você vai ajudá-los, isso é saudável. Estou falando dentro de uma situação normal, uma situação saudável, Os filhos não têm essa função de ter que cuidar, ficar protegendo, ou invertendo, como se os filhos fossem os pais e agora os pais são os filhos, e vão ficar nesse movimento do cuidado e da colinha. Não, filhos são para a vida. Passa às vezes até ser visto até como um abuso, Então eu tenho filho para ele preencher a minha necessidade, o meu filho é meu projeto, minha aposentadoria, enfim. Falas que eu já ouvi muito, hein? Então a gente às vezes fala: parece que não tem tanto. Tá cheio de situações assim, de pessoas que ficam ainda presas na família de origem. Então é claro, é importante que o filho tenha total liberdade de ir para a sua vida, de seguir para onde ele quiser, ter as escolhas dele, Os pais preparam isso e ele vai. E é muito saudável quando o filho tem muita gratidão pelos pais.
Honra esses pais, reverencia. Queridos pais, obrigado por tudo que vocês me deram. Eu amo muito vocês e levo vocês no meu coração. E quando os pais autorizam e abençoam essa saída, querido filho, siga sua vida, vá em frente. Estamos felizes por você. E aí os filhos podem ir livres, apoiados pelos pais. Vão. E é claro, esse filho vai voltar muitas vezes, vai visitar, vai dar um abraço. Mas é outra relação, uma relação de adultos, né? Como eu sempre digo, diferente. Quando começa uma relação adulto-infantil, às vezes os pais se infantilizam, querem ficar com os filhos, querem que os filhos fiquem cuidando, ou o filho que fica infantil e não consegue para a vida, se torna dependente, né? Ele não se dá bem financeiramente, ele não consegue para a vida, para ficar ali ainda sendo cuidado pelos pais. Um monte de neuroses, né? Muitas coisas aí doentes que precisam ser tratadas, né? Tem que ser olhadas em terapia, a pessoa tem que olhar para isso para ela poder sair desse lugar, se ela quiser, senão ela vai ficar presa nesse movimento. Caminhos saudáveis, né? Os caminhos saudáveis é o caminho que liberta. Aliás, algo que eu sempre digo, o amor liberta. Amor não aprisiona ninguém. Amor não é prisão, amor não é posse. Eu te amo, então você tem que fazer o que eu quero. Olha que poder, né? Você vai ter que fazer isso, você vai ter que ficar, você vai aonde eu autorizar. Aquelas loucuras aí que a gente costuma ouvir. Então o amor liberta. E é muito saudável quando esses filhos vão ganhando a independência e vão para a vida. Mesmo que eles vão morar num lugar muito menor do que moravam, enfim, mas eles não estão começando a vida. E que eles vão com a força própria e com essa autorização dos pais. Né? Essa ajuda é fundamental. Quando os pais podem fazer isso para os filhos, autorizar. Quando os pais podem sorrir quando vê esse filho indo para a vida, saindo de casa, independente, conquistando a vida, é uma satisfação, deve ser, né? Deve ser uma satisfação imensa. E não um peso. Não peso. Como situações também que eu costumo ver, que quando o filho fala para os pais que vai sair de casa, é um drama, né? E chora, e fica doente, e nossa, tá tão ruim conviver com a gente, vai abandonar, o que tá com... Nunca imaginei isso. Fala, gente, que eu escuto quase toda semana. Eu nunca imaginei que você fosse fazer isso com a gente. Por bem você, meu filho, minha filha querida. Aquele melodrama, né, absurdo, aquela coisa pesada, né? E aí esse filho, para ir, ele tem que ter muita força, só que ele vai com uma culpa, uma bagagem, como se ele fosse responsável por essa carência dos pais. E não é, ele não é responsável por isso, ele é livre. Aliás, deve ser. Então, se eu tenho filhos, para que eu tenho filhos? Para a vida, ou não, vou ter filhos para mim, porque eu preciso, eu necessito. Não, os filhos são para a vida. E quando meus filhos ficam adultos independentes, que eles vão, e que vão mesmo, e precisam ir, não que tem que ficar aqui, grudadinho, porque o papai não dá conta, a mamãe, não sei, olha a sua mãe agora, aquela melação e aquele mimimi que muita gente fica falando, vê um monte de na orelha, mas olha lá, você tem que fazer alguma coisa, por que você não tem que ficar, você... É um peso, e parece que a pessoa não sai, é como se ela carregasse o saco de pedra, né, para não falar outra coisa. Eu tenho que carregar esse peso da minha família, essa herança. Eu vou carregar os problemas da família, porque sempre já foi assim com os meus avós, bisavós, e vem com meus pais, e agora eu vou fazer igual com meus filhos. Como é ficar nessa corrente doentia, né, neurótica? E como é se libertar? Como é voar? Como os pássaros fazem, né? Quando ele está pronto, a mãe cuida, dá tudo que precisa, ela que está pronto, vai, ele voa para a própria vida. Ele se liberta, né? Está livre e faz as próprias escolhas. Vai encontrar dificuldades sim, mas vai ter forças para enfrentar, como os pais tiveram. E isso fortalece, aí a família cresce.